A Rússia finalmente invadiu a Ucrânia após quase um ano reforçando sua presença militar ao longo da fronteira ucraniana. Somente no primeiro dia de ataques à Ucrânia, pelo menos 137 pessoas foram mortas e mais de 316 ficaram feridas. Milhões de residentes da Ucrânia estão tentando encontrar maneiras de sair e buscar refúgio na Polônia, enquanto outros estão determinados a ficar e lutar por sua liberdade. O mundo respondeu com forte condenação às ações do presidente Vladimir Putin ao invadir a Ucrânia. As forças armadas russas iniciaram um ataque brutal contra o povo ucraniano. Por isso, Putin será condenado aos olhos do mundo e da história. Isso é bárbaro e nós condenamos sem qualquer reserva. Mulheres, homens e crianças inocentes estão morrendo de medo por suas vidas. A Rússia escolheu a guerra. Condenamos a Rússia e responderemos rápido. Apesar da forte reação de líderes mundiais a Putin, o que os vizinhos da Ucrânia e o mundo farão para ajudar? De acordo com o presidente Zelensky da Ucrânia, tem sido muita conversa e pouca ação. Mas há uma segunda coisa. Defendemos nossa nação sozinhos. Quem está pronto para lutar conosco, eu não vejo ninguém. Quem está pronto para dar à Ucrânia uma garantia de entrada na OTAN? Todos têm medo. Agora o presidente Zelensky menciona a OTAN. OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é basicamente uma aliança entre 28 países europeus e também os Estados Unidos e o Canadá. O objetivo é garantir liberdade e segurança aos membros por meio de necessidades políticas e militares. A Ucrânia atualmente não faz parte da OTAN, e esse é um dos principais motivos pelos quais outros países estão hesitantes em se envolver e ajudar. Os líderes da OTAN se reuniram ontem e afirmaram que só entrariam em conflito com a Rússia se uma nação membro fosse atacada. A principal tarefa da OTAN é proteger e defender todos os aliados. Não pode haver espaço para erro de cálculo ou mal-entendido. Um ataque a um será considerado um ataque a todos. Agora, se a Rússia decidir atacar um dos países da OTAN, é aí que poderíamos ver uma guerra total. Isso não está descartado, pois Joe Biden, dos Estados Unidos, afirmou após o ataque à Ucrânia que o presidente Putin e a Ucrânia tentam restabelecer a antiga União Soviética. A antiga União Soviética incluía 15 países atualmente independentes, incluindo Estônia, Letônia, Lituânia, Geórgia, Uzbequistão e muitos outros. Agora, o presidente Putin não tem sido tímido ao deixar claro para outros países que eles não são bem-vindos para ajudar a Ucrânia a lutar. Quem tentar nos impedir e criar mais ameaças ao nosso país, ao nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará vocês a consequências que nunca enfrentaram em sua história. Estamos prontos para qualquer desfecho. Há a ameaça de Vladimir Putin. Se outro país interferir no ataque russo à Ucrânia, a Rússia também irá atacá-lo. E também há o fato de que a Ucrânia não faz parte da OTAN, mas existe outro grande motivo subjacente pelo qual ninguém está ajudando a Ucrânia, e isso raramente é mencionado. A Europa como um todo é extremamente dependente da Rússia para recursos naturais. O gás russo atrai muitos países europeus por ser barato, fácil de transportar e quase sempre disponível. Com seus vastos campos siberianos, a Rússia tem as maiores reservas de gás natural do mundo inteiro. Esse era exatamente o plano da Rússia. Eles querem que todos os países europeus dependam ao máximo do gás natural deles. Assim, ao decidirem tomar a Ucrânia, e provavelmente em breve, outros países da antiga União Soviética, ninguém na OTAN vai interferir com a Rússia. Por medo de serem cortados dos oleodutos deles, a Rússia já planeja isso há algum tempo. Nos últimos meses, a Rússia foi acusada de cortar o fornecimento de gás para usar sua posição de grande fornecedora. Analistas de energia estão preocupados com o risco de interrupção total do fornecimento para a União Europeia, que recebe cerca de 40% de seu gás dos gasodutos russos, muitos passando pela Ucrânia. Se a Rússia cortasse os gasodutos, haveria grandes impactos na saúde pública e na economia, principalmente durante o inverno. Com isso em mente, isso só traz mais um motivo pelo qual os países europeus e os Estados Unidos estão tão hesitantes em interferir na tentativa da Rússia de tomar a Ucrânia. Agora, dito isso, alguns países da OTAN estão tomando medidas para ajudar a Ucrânia, só que não de forma militarista. Os Estados Unidos enviaram 12 mil tropas de reforço para a Alemanha e a Polônia neste mês. As tropas foram enviadas para esses países não tanto para ajudar a Ucrânia, por todos os motivos que acabei de mencionar, mas sim caso a Rússia decidisse atacar algum dos membros da OTAN. A Ucrânia tem tentado entrar na OTAN nos últimos 15 anos, mas as tentativas têm sido bastante mal sucedidas devido à forte oposição da Rússia à expansão da OTAN para o leste. A Rússia obviamente se opõe a isso porque está tentando retomar as terras da antiga União Soviética. Se países do leste europeu, como a Ucrânia, entrassem na OTAN,
A Rússia teria muito mais dificuldade em enfrentar a aliança do que lidar com esses países menores de presença militar limitada. O único apoio real que a Ucrânia poderia receber dos países da OTAN seria excluir a Rússia do SWIFT. SWIFT é a Sociedade para a Telecomunicação Financeira Interbancária, um acrônimo para o Sistema Internacional de Mensagens que permite que instituições financeiras enviem dinheiro entre si. O SWIFT processa 42 milhões de mensagens por dia, facilitando transações no valor de trilhões de dólares. Excluir a Rússia do SWIFT desconectaria esses bancos do sistema financeiro internacional e prejudicaria sua capacidade de operar globalmente. É difícil invadir um país e travar guerra quando se está totalmente impedido de fazer transações financeiras com outros países de uma hora para outra. A Rússia possui um sistema de mensagens com a China, mas seria muito difícil substituir totalmente o SWIFT por ele. Embora a Ucrânia tenha sido praticamente deixada sozinha para lutar na guerra, tem sido incrível ver a bravura e a coragem de seus cidadãos e líderes. Milhares de histórias de ucranianos se recusando a deixar seu país para poderem lutar pela liberdade das futuras gerações. Este senhor ucraniano de 80 anos está tentando se alistar no exército ucraniano para, segundo ele, lutar pelos seus netos. O homem apareceu com uma pequena mala onde havia 2 camisetas, uma calça, uma escova de dentes e alguns sanduíches para o almoço. Um piloto de caça ucraniano que ficou conhecido como o Fantasma de Kiev é acreditado por ter abatido 6 caças russos em seu primeiro dia de combate. Homens ucranianos de 18 a 60 anos devem ficar na Ucrânia e são incentivados a se alistar, o que dificulta muito a situação. Despedidas, já que muitas mulheres optaram por se despedir de seus maridos, pais, filhos e irmãos e buscar segurança em países vizinhos. Por fim, é notável a coragem dos líderes ucranianos durante todo esse período. Os Estados Unidos ofereceram ao presidente Zelensky uma operação para deixá-lo sair da Ucrânia em segurança. Zelensky recusou essa oferta, pois sentiu que era seu dever ficar e lutar pela Ucrânia. Estamos todos aqui. Nossos militares estão aqui, os cidadãos estão aqui. Estamos todos aqui defendendo nossa independência, nosso Estado, e assim continuará sendo. Glória aos nossos defensores, glória à Ucrânia, glória aos heróis. Zelensky foi avisado pela Rússia que é o principal alvo deles e sua família é o segundo. Apesar das ameaças, Zelensky segue firme com os demais líderes do governo na Ucrânia. Até o prefeito de Kiev, capital da Ucrânia, foi visto com seu uniforme militar e um rifle na mão, sem medo da linha de frente. É difícil imaginar que muitos dos líderes dos maiores países do mundo escolheriam fazer o mesmo. De qualquer forma, se vocês aprenderam algo, não esqueçam de se inscrever no canal e que a paz esteja com a Ucrânia.